Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, né? Já aconteceram tantas coisas boas neste culto no dia de hoje, mas nós agora vamos meditar na palavra do Senhor, porque com certeza Deus tem algo ainda a fazer nas nossas vidas. Deus tem muita bênção a entregar ainda no dia de hoje, não é verdade? Então vamos ler, irmãos, um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo número 6, a partir do versículo número 5, aonde o Senhor diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos orar agora e pedir a Deus que fale conosco. Ore aí a Deus, peça ao Senhor que fale com você agora, em nome de Jesus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança. Deus vivo, Senhor do universo, Pai. Vem sobre nós agora, Senhor. Fala a tua igreja, lava subia, lava cheia, serebicanda, lava surianda, ricanda, lava cheias. Fala, Senhor, ao teu povo, Senhor, edifica-nos com o teu poder, Senhor, sobrenatural. Edifica-nos, Senhor da glória, Pai, com a tua unção santa, com a tua unção poderosa, Senhor. Fala alto aos corações, fala alto, Senhor, ao teu povo, Senhor. Fala alto a tua igreja que necessita de ti, Senhor. A tua igreja necessita de ti, Senhor. E te deseja, Senhor, e te busca, Senhor Deus Todo-Poderoso. Altíssimo Deus, vem, Senhor da glória. Encanda lavassúbia, lavacheia, serebicamba, lavassúria. Vem, Deus, falar conosco, Senhor. Vem, Deus, estabelecer algo grande sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Oh Deus, edifica-nos, Senhor. Oh Deus, enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, faça, Senhor, a grande obra esta manhã, Senhor. Vem sobre, Senhor, a tua igreja, aquele que me ouve agora, Senhor. Oh Deus, bloqueia agora toda a força do inferno, Senhor. Bloqueia agora todo impedimento, tudo aquilo que distrai, Senhor. Tudo aquilo que impede a tua palavra, Senhor, de atingir o coração, a alma, Senhor da glória. Oh Deus do universo, Pai, me usa agora pela tua misericórdia, Senhor. Apaga de mim, Senhor da glória, Pai, os meus erros. Apaga de mim, Senhor da glória, aquilo que não te agrada, para que tu possas falar, Senhor, Pai, falar ao meu coração, falar à minha mente, falar aos meus ouvidos. E, Senhor, falar através da minha boca, dos meus lábios, Senhor. Ó Deus do universo, lamassúbia, lamacheia, serebicanda, lamacheias. Ó Deus, edifica-nos, Senhor. Edifica-nos com o poder da tua palavra, porque tu és Deus poderoso e fiel, porque tu és o Senhor, o Deus de toda a terra, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de todas as coisas, o Deus de justiça, o Deus de paz, o Deus de amor, o Deus em quem nós confiamos, o Deus em quem nós acreditamos, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, somente para a glória de Jesus, meu Senhor. Faz a grande obra, Senhor. Leva esta palavra longe,
Distante aquele que necessita, Senhor, que durante esta ministração eu rogo a Ti, meu Senhor, Pai, que haja cura, libertação, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Diga aí onde você está, graças a Deus. Agradeça a Deus por este momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vemos aqui uma passagem tremenda da palavra do Senhor, né? Uma passagem que com certeza você conhece, né? Porque a maioria dos cristãos conhece a oração do Pai Nosso, né? E nós hoje vemos aqui o Senhor Jesus, né, nos orientando, falando algo muito importante para as nossas vidas. Muito importante para aqueles que querem se achegar à presença de Deus, muito importante para aqueles que querem se encontrar com o Senhor em algum momento das suas vidas, muito importante para nós durante toda a nossa história neste mundo, não é verdade? E muitas vezes, irmãos amados, os próprios cristãos estão fazendo coisas como papagaio, né? Estão fazendo coisas simplesmente porque ouviram falar, sem compreender daquilo que estão falando, sem compreender daquilo que estão fazendo, sem compreender os motivos pelos quais as coisas estão acontecendo. E o Senhor Jesus nos motivou a entender aquilo que Ele estava tentando mostrar para toda a humanidade através desses poucos versículos, que é o que nós queremos ministrar hoje ao seu coração, que é o que nós queremos ministrar hoje à sua vida, né? Os irmãos sabem muito bem, irmãos amados, que os judeus ali, né, os fariseus, né, eram membros de uma religião, né, a religião farisaica, né? E esses membros, eles tinham ali as suas doutrinas, assim como os saduceus tinham a sua doutrina, e eram as duas principais religiões judaicas. Existiam outras menores, inferiores, né, em quantidade de seguidores, mas os dois principais eram os fariseus e os saduceus. E vemos aqui o Senhor Jesus, né, repreendendo aqueles homens, porque você sabe muito bem, né, que os judeus, né, levantaram sacerdotes, e esses sacerdotes, eles vinham e dirigiam com autoridade na época de Jesus o povo judeu, né? A lei de Moisés ainda regia ali o povo judeu, embora Roma, né, embora o Império Romano já estivesse ali dominando e reinando através de diversos governadores, Pôncio Pilatos, né? Nós vemos assim, né, uma história tremenda. Se você for olhar a história do Império Romano, você vai observar o quão conquistador era esse império. Herodes, né? Herodes o Grande era outro homem que reinava ali, né, sobre o povo judeu na Galileia, né, numa outra região ali de Israel. E esses homens, né, eles se exaltaram na sua autoridade, né? Esses homens começaram a criar rituais, começaram a criar doutrinas, começaram a criar imposições ao homem que, segundo o próprio Senhor Jesus, nem mesmo eles conseguiam seguir. O peso, né, o jugo que eles colocavam sobre as costas do povo judeu, nem mesmo eles conseguiam carregar, de tão pesado que era, e um fardo assim terrível que não tinha nada a ver com Deus, né? E o homem, né, quando ele, né, se perde nos caminhos do Senhor e se torna, né, um homem religioso, a religião muitas vezes leva as pessoas a criarem rituais e a criarem ali doutrinas que não tem nada a ver com os fundamentos daquilo, né, que foram estabelecidos, né, por Deus, né? No caso aqui, estamos falando dos judeus. Deus estabeleceu a lei de Moisés, e os fundamentos da lei de Moisés estavam distantes de serem ali entendidos e cumpridos pelos próprios saduceus, pelos próprios fariseus, pelos próprios sacerdotes
pelos próprios membros do Sinédrio, né, que ali julgavam as causas em Israel na época de Jesus. Né? E era comum, irmãos, né, as pessoas elas se enfeitarem, principalmente os sacerdotes, né, eram comuns eles se enfeitarem com seus trajes sacerdotais, né, com as suas franjas, com as franjas, né, das suas roupas, conforme diz a lei de Moisés. E era muito comum esses homens, né, se fazerem ali de religiosos, de homens, né, que cumpriam fielmente a palavra de Deus, que cumpriam fielmente aquilo que Deus estava determinando através da lei de Moisés. E Jesus, quantas vezes, né, conhecendo a verdade dos homens, né, chamou aqueles sacerdotes sepulcros caiados, homens, né, que estavam distantes de Deus, né, que a boca falava, né, e na verdade o coração não sentia, e outras coisas mais, e outros adjetivos terríveis que Jesus já tinha dado ali aos judeus, aos sacerdotes, melhor dizendo, né, porque conhecia o coração daqueles homens. Para vocês verem, irmãos amados, né, qual era ali o coração, qual era a intenção demoníaca daqueles sacerdotes, depois que Jesus estava ali já fazendo inúmeros milagres no meio do povo de Israel, já tinha, né, curado cegos, sepultado mortos, né, curado leprosos, feito uma obra maravilhosa de milagres. Os sacerdotes viam tudo isso, viam tudo aquilo que estava acontecendo, mas eles se importaram mais com, né, o seu status, com com a autoridade que lhes era dada sobre o povo de Israel, e não se interessavam pelos sinais que Jesus pregava. Os próprios sacerdotes, antes de Jesus ser preso, disseram uns aos outros numa reunião, né, vamos prender este homem, porque se nós não fizermos assim, nós vamos perder os nossos lugares, né, no meio deste povo. Então, irmãos, sabe, eram coisas terríveis que estavam acontecendo ali. Eram coisas terríveis que aconteciam no meio daquele povo. O povo era conduzido por homens, né, que não entendiam nada. O povo era conduzido por homens que tinham interesses pessoais. E os interesses pessoais eram mais importantes do que os sinais de Deus que Jesus fazia, né? O próprio Nicodemos, que foi uma exceção nesse grupo, Nicodemos era um homem, né, era um homem respeitado, membro do Sinédrio, e foi escondido conversar com Jesus e falou claramente para Jesus assim, né? Eu bem sei que nenhum homem, né, que não vem de Deus conseguiria, que nenhum homem que não vem de Deus conseguiria fazer os milagres que tu fazes. Ou seja, dizendo claramente que Jesus vinha de Deus. Ele reconhecia, por causa dos sinais, né? Nicodemos reconheceu ali aquilo que Jesus era. Mas os sacerdotes, o sumo sacerdote, não tinha interesse em reconhecer a verdade, porque os interesses deles eram muito maiores do que reconhecerem a verdade, reconhecerem ali o Messias que estava ali já pregando e operando milagres e trazendo a verdadeira mensagem de Deus, né? E nós vemos aqui Jesus, obviamente, né, condenando as atitudes daquele povo, daqueles homens, daqueles religiosos, né, melhor dizendo, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Vemos aqui o Senhor Jesus dizendo claramente o que é uma oração, né? Jesus dizendo ali que, né, quando nós oramos a Deus, nós estamos tendo um momento de intimidade com o Senhor, um momento pessoal entre nós e Deus. Quando você ora a Deus, você está tendo um momento de intimidade com o Senhor. Então, né, você não deve simplesmente orar para mostrar que você está orando. Você não deve orar para que essas pessoas ouçam que você está orando. Você não deve orar para que as pessoas vejam as palavras bonitas que você fala durante uma oração. Você deve orar
porque você deseja, né, entrar na presença de Deus. E olha só que palavra maravilhosa que Jesus deixou escrito. Olha que orientação maravilhosa, né? Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai. Lugar de intimidade, né? Não existe numa casa um lugar mais íntimo do que o quarto, né? E ele ainda fala, fecha a porta, né? Orarás, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto, né? Começamos aí, irmãos, a desvendar aí já inúmeros rituais que acontecem por aí, né? Inúmeros rituais que acontecem, né? Nas próprias igrejas, porque nós devemos compreender e entender que a oração intercessória é uma coisa, e nós devemos entender que o nosso momento de intimidade com Deus é pessoal, é secreto, devemos nos separar, devemos estar ali vivendo algo especial com Deus, né? Algo especial com o Senhor, porque é muito especial esse momento, porque é algo íntimo, é algo que você vai apresentar situações, causas que muitas vezes só você sabe, que muitas vezes só você conhece, e o teu Deus, obviamente, que conhece todas as coisas, conforme o Senhor Jesus disse aqui nesta palavra, né? Então você compreenda o desejo de Deus, você compreenda aquilo que nós devemos praticar para que nós possamos ter sucesso na nossa oração. E o sucesso na nossa oração é sermos ouvidos por Deus. E para sermos ouvidos por Deus, nós temos que buscar as orientações que Deus nos deixou, né? Essa semana nós mandamos a palavra pastoral em vídeo, nós falamos um pouco sobre oração, quando o Senhor fala, né? Quando o Senhor falou assim, buscar-me-eis e me encontrareis. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, olha, irmãos, sabe, Deus não deixou oculto nada daquilo que daquilo que nós devemos fazer. Deus revelou tudo aquilo que nós devemos saber e praticar, né? Quando você ouve uma palavra dessa, buscar-me-eis e me achareis, né? E me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É a fórmula, irmãos. Significa o seguinte, né? Se não for desta forma, não vai acontecer, irmãos. Não precisa haver uma frase negativa para que você aprenda. Não, você tem que compreender aquilo que Deus está falando, né? Você tem que compreender as orientações de Jesus para que você tenha uma saúde, né? Uma vida sadia espiritualmente, né? Para que você tenha uma vida sadia na presença do Senhor. Se nós não entendemos aquilo que Deus está falando, como é que nós vamos ter sucesso na nossa vida espiritual? Como é que nós vamos nos satisfazer espiritualmente, né? Nós vamos estar sempre procurando e nunca encontrando, né? E aí as pessoas se frustram, porque não conseguem atingir a sua necessidade espiritual, né? E eu sempre falo, irmãos, sempre falo assim, e vou falar de novo, né, que Deus, né, buscar a Deus é um instinto humano, por causa do espírito de vida que está em nós. Então, buscar a Deus é um instinto. Todo homem necessita disso. Todo homem necessita. Às vezes ele não sabe. Às vezes ele vai buscar alguma coisa que ele não sabe. É um vazio, tem um vazio, algo que faz falta, que não preenche, algo que está faltando. E esse vazio é Deus, que às vezes está faltando e a pessoa às vezes não sabe. Mas existe uma necessidade humana. Existe uma necessidade humana de buscar a Deus e encontrar Deus. O homem já nasce com isso, é instintivo, ou seja, é um instinto que vem e nasce com o homem, e esse instinto, ele deve o quê? Ser suprido, né, irmãos? Vamos suprir, né? Vamos suprir a nossa necessidade espiritual com Deus, vamos suprir a nossa necessidade espiritual, né, de forma correta, para que nós tenhamos o quê? Para que nós tenhamos a unção de Deus, para que nós tenhamos ali momentos íntimos verdadeiramente com Deus, e aí vai ser mais difícil você pecar. Quando o homem tem uma vida superficial com Deus, ele vai pecar muito fácil,
Porque ele não tem uma vida sólida com Deus, não está alicerçado na rocha. Mas quando o homem se alicerça na rocha, quando o homem se sustenta na rocha, ele tem mais condições de permanecer firme ali na presença de Deus, né? Aquele que está fraco na fé, aquele que está fraco espiritualmente, é um alvo fácil também para Satanás, não é? Então nós devemos permanecer fortes e firmes e temos o quê? Olhar para a palavra de Deus e entender que ali está a fórmula e não o quê? Não da forma como as pessoas muitas vezes ensinam e praticam. O grande problema do homem nas igrejas, eu já falei isso, né? Os crentes muitas vezes aprendem errado e ensinam errado de forma indireta, né? Nós temos que aprender certo com a palavra. E se você usar a palavra, você nunca vai errar, né? Você sempre vai acertar, né? Para a glória do santo nome de Deus, né? E Jesus falou: olha, o seu pai que vem em secreto estará ali e te recompensará, ou seja, haverá a resposta de Deus, né? Que momento maravilhoso, né? Quantas vezes eu me recolho para o meu quarto ali para ler a palavra e para orar, né? Quantas vezes, né, eu tive, né, esse impulso maravilhoso de fazer desta forma. E eu vou dizer para os irmãos, né, sem hipocrisia, né? Conforme o Senhor falou aqui, né? Sem hipocrisia, né? Eu sempre encontrei Deus, ou lendo a palavra, ou buscando o Senhor. Eu sempre encontrei Deus, né? No íntimo, sabe? Eu sempre encontrei Deus. Encontrar Deus não significa que você vai ter tudo aquilo que você necessita satisfeito. Encontrar Deus significa estar ali, né? Percebendo, recebendo orientações de Deus, percebendo Deus, recebendo orientações de Deus que muitas vezes você nem percebe que estão sendo dadas, mas no seu interior aquilo está já se solidificando para a glória do Filho de Deus, né? Para a glória do nosso Senhor. Sempre assim, né? E ele fala, né? Jesus falou assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha só, irmãos, olha só a condenação plena de Jesus, né, por uma atitude, né, religiosa, né, por uma atitude que não leva a lugar nenhum, palavras repetitivas. O Senhor falou aqui: não sejam como eles que usam de vãs repetições, né? Ou seja, uma reza, né? Uma reza pronta, e você fala ali, e você nem está sabendo, mas nós estamos no céu, vamos ficar seguros, não é nós, você ir, agora fim da vossa vontade, assim na terra como no céu. Você nem sabe o que está falando, né? Você nem sabe o que está falando. Eu lembro, irmãos, que logo quando eu casei assim, eu costumava orar a Deus, né? Antes de dormir, o Pai Nosso. Eu não conhecia o Senhor, né? Não conhecia o Senhor. E eu vou dizer para os irmãos que eu começava a orar o Pai Nosso, né? E no meio do Pai Nosso eu dormia, né? Então, não tinha sentido espiritual nenhuma aquele fundamento. Deus teve misericórdia porque ele sabia que eu não conhecia a verdade, né? Mas não tinha sentido espiritual nenhum, era como se fosse uma reza mesmo, um ritual, né? Eu tinha que dormir fazendo aquilo, né? Porque aquilo, né, era algo, né, que eu devia para Deus, né? E nós devemos fazer de forma diferente, entendendo que nós necessitamos verdadeiramente falar com Deus, que nós necessitamos verdadeiramente falar com o Senhor, né? E não adianta se você falar palavras repetitivas com o Senhor, porque isso não agrada o coração de Deus. Se você está na presença de Deus, você está falando com Ele, então você fala, né, como uma pessoa fala com outra pessoa, né? Com toda a reverência, óbvio, mas, né, se você se encontrar com Deus e começar a falar um monte de bobagem para ele, vai virar as costas e vai embora, você vai ficar falando sozinho lá, né? Ele vai ficar, você vai ficar lá falando, você nem sabe se ele está ouvindo, né? Mas, por conta
da atitude que as pessoas muitas vezes praticam, né? E existem coisas tão terríveis em relação a isso, irmãos, né? Quantas coisas terríveis que vão cabalmente contra aquilo que a palavra de Deus diz, né? Eu não sei se você já rezou o terço, né? Eu já fui católico, né? Então posso falar, já fui, né? Eu não sei se você já rezou o terço, né? Mas é algo, né, que se encaixa perfeitamente naquilo que Deus está falando aqui, naquilo que Jesus está condenando aqui. Não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum, porque vai contra a palavra de Deus, porque vai contra a palavra do Senhor, né? E Jesus disse assim: não vos assemelheis, pois eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes que lhe peçais, né? Muitas pessoas pegam esse versículo e confundem. Jesus não está dizendo que nós não devemos pedir. Jesus está dizendo que nós devemos buscar a Deus com entendimento, pedindo aquilo que nós necessitamos, né? Sem vãs repetições, sem ficarmos ali, né? Nos apresentando diante de Deus como se fôssemos papagaios, né? Como se fôssemos papagaios. Eu diria para os irmãos que Jesus, quando nos ensinou a orar aqui, esta oração, chamada de Pai Nosso, né? Jesus estava ensinando os fundamentos e não a reza, né? Jesus estava querendo que você entendesse aquilo que você estava falando, porque essa é uma oração completa, né? Essa é uma oração que abrange toda a nossa vida neste mundo, né? E Jesus não está querendo que você faça orações, né? Escritas, né? Orações, né, pré-determinadas para que você possa se apresentar na presença do Senhor sem saber aquilo que você está fazendo. Você sempre tem que saber aquilo que você está fazendo em relação a Deus. Sempre com entendimento. É esse o desejo de Deus para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, e todas as vezes que você faz coisas, né, de forma abobada, né, de forma tola, né, você não vai encontrar Deus, você não vai se chegar na presença de Deus, porque Deus vai estar olhando para você e vai estar falando assim, né, falta entendimento, né? Não se esqueça da palavra que Deus disse a Oséias, através do profeta Oséias, né? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Coisa terrível, né, irmãos? Olha o que a falta de entendimento faz, né? E aí Jesus ensinou a oração perfeita, né? Não as palavras, irmãos. Talvez você tenha rezado o Pai Nosso até hoje, porque você estava atento às palavras, mas nós devemos estar atentos ao conteúdo, aquilo que as palavras dizem, né? E se a tua oração, né, for uma oração que diz a mesma coisa que o Pai Nosso diz, você está fazendo segundo a orientação de Deus, você está orando segundo o poder de Deus, né? E aí Jesus falou: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse é o teu desejo, né? Que o nome de Deus seja santificado neste mundo, que as pessoas tenham Deus no seu coração, que as pessoas saibam, né, com quem estão falando, né? A oração começa: Pai Nosso que estás no céu, ou seja, chamando Deus de Pai, né? Chamando o Senhor de Pai. E é essa visão que você tem que ter de Deus na sua vida, porque Ele te chama de filho, porque Ele te chama de meu filho, né?
que ele chama de meu filho, conforme, né, a palavra que nós pregamos sobre o filho pródigo, né, o pai, né, dizendo para o filho mais velho assim, meu filho, né, assim como nós somos chamados de filhos por Deus, nós devemos chamar o nosso Deus de Pai. Então, Pai Nosso, ou seja, o alvo, o destino da nossa oração, o alvo da oração é o nosso Deus. O alvo da nossa oração é o Senhor. E o teu desejo deve ser este mesmo, sabe? Que o nome de Deus seja santificado neste mundo. Porque quando o nome de Deus é santificado nas nossas vidas, nós somos santificados pelo Senhor também, né? Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Ou seja, o próprio Senhor Jesus, né, orou desta forma, né? E nós devemos o quê? Nos preencher disso. A nossa vida em santificação pressupõe um Deus que é santificado nas nossas vidas. Então, né, que você deseje isso, sabe? Busque isso, né? Que você seja uma pessoa separada para Deus. Eu vou dizer de novo aquilo que você já ouviu, né, muitas vezes da minha boca, né, que santificação não significa, né, estado de perfeição, mas significa estado de separação. Santo significa separado. Então, quando você se separa para Deus, quando você se separa do pecado, quando você se separa, né, das coisas que entristecem o coração de Deus, você está se santificando, você está se separando para Deus. E Deus é um Deus separado, né? Deus é um Deus, né, que jamais se deixará confundir, né? Deus é um Deus, né, autêntico e verdadeiro, né, e que, né, isso tudo faça parte da sua vida, que isso tudo faça parte da sua história, que isso tudo faça parte de você, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, né? Comece sim, orando e buscando o teu Pai, né? Quando você começar a orar, você fale, né? Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, né? Senhor da minha vida, Deus da minha história, meu Pai, né? Ou papai, se você, né, assim o desejar, né? Conforme, né? Conforme a Bíblia nos ensina, né? Abba Pai, ou seja, papai, né? Abba em hebraico é pai, né? E existe um reforço, Abba Pai, papai. E nós devemos então buscar e entender e sentir alegria nisso, né? E entendermos aquilo que nós estamos falando também, não porque eu estou falando para você fazer, não seja um papagaio, né? Seja uma pessoa que está compreendendo e sentindo aquilo que você está fazendo. E aí as coisas vão acontecer na sua vida de forma plena, né? De forma plena. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, né, como no céu. Esse deve ser o teu desejo. Eu volto a dizer, se você não estiver sentindo aquilo que você está falando, você vai, né, você vai ver você vai ouvir eu falando isso durante toda essa ministração, porque, né, se não tem sentimento, se não tem entendimento, né, que você está falando que nem um papagaio, eu vou dizer de novo, está rezando e não está chegando ao coração de Deus, e não está atingindo o coração de Deus, porque você está fazendo coisa que você nem está sabendo que está fazendo. Então, né, quando você desejar, quando você quiser mesmo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, começando da tua vida, né? Comece, né, praticando isso você mesmo, né? Que o reino de Deus venha sobre a sua casa, que o reino de Deus venha sobre a sua vida, que o reino de Deus venha sobre a sua família, né? E que, né, seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu, né? Ou seja, na terra como no céu, ou seja, a vontade de Deus seja cumprida na sua vida. Será que você vai conseguir, né, cumprir a vontade de Deus? Lógico que você vai conseguir, se você desejar, se você clamar, se você pedir. Por que que Deus escreveu isso, irmãos? Por que que Deus ensinou isso, irmãos? Porque Ele quer que você pratique, porque Ele quer que você busque isso. É uma oração, é uma busca, é algo pessoal, é algo íntimo. Deus quer que você busque isso. Deus quer que você busque isso, durante as suas orações, inclusive, para que as coisas de Deus aconteçam. E nunca se esqueça, né, de
que você, se você falar aquilo que você não sente, Deus sabe, né? Deus conhece tudo, né? Assim como João Batista, né? Batizava ali os judeus no Rio Jordão e ele via que os judeus iam se batizar e não mudavam de vida, né? Eles só iam, entrava na água por medo e ali eram batizados, mas continuavam tendo uma vida pecaminosa. E João Batista o chamou de raça de víboras. Raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, que as atitudes daquele povo demonstrassem como frutos o arrependimento que eles tiveram no batismo, né? Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, e Deus jamais se deixará enganar. Você sabe disso, né? Deus jamais se deixará enganar. Então, se você não pratica, hoje é momento de você praticar. Se você não medita na palavra, hoje é dia de você meditar na palavra, principalmente nessa oração, porque esse é o desejo de Deus, que você o esteja buscando desta forma, né? Para a glória do santo nome de Deus, né? Você não gosta de pedir nada para Deus? Deus está falando assim, peça desta forma, né? Porque nós necessitamos. Simplesmente porque nós necessitamos, né? E aí o Senhor fala, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, olha só, né? Nos sustenta, Senhor. Nos dá, né, o sustento que nós necessitamos. Olha só aquilo que Deus está falando aqui, irmãos. Olha só. Sabemos que o nosso Deus tem desejos profundos de cuidar da nossa vida. Sabemos que o nosso Deus deseja que nós sejamos entregando a nossa vida a Ele na plenitude dela, ou seja, de forma completa, né? E nós necessitamos de sustento, nós estamos de trabalho, nós necessitamos de vigor para, né, trabalhar, né? Você necessita de tudo isso. Então vamos buscar em Deus, vamos buscar em Deus, né? Vamos buscar em Deus. E quando Deus te entregar, que você agradeça todos os dias a Ele, agradeça a Deus pelo seu emprego todos os dias. Ah, pastor, mas eu ganho muito mal, eu ganho muito mal. Agradeça a Deus e peça um emprego novo, né? Agradeça a Deus porque o que você tem hoje talvez seja o desejo de milhares de pessoas que não têm. Então você, meu irmão, aprenda a ter um coração alegre, a ter um coração agradecido, um coração grato a Deus, né? Eu volto a dizer para você, sabe, tudo que vem de Deus é bom. E talvez esteja faltando um clamor verdadeiro, talvez você esteja tendo uma necessidade e você está reclamando, murmurando, né? E está se esquecendo de pedir. Está se esquecendo de pedir. E você fala assim, ah, Deus sabe, mas Deus não abre mão de que você esteja o quê? Buscando nele. A oração do Pai Nosso é um exemplo disso, irmãos, né? Deus não abre mão de que você esteja buscando, que você esteja apresentando a Ele, irmãos, de forma verdadeira, de forma nítida, né? Mas as pessoas, às vezes, elas começam a agir de forma louca, estabanada, né? E não agradecem a Deus, murmuram, reclamam, depois perde aquilo que tem, que muita gente gostaria de ter, e, né, não busca aquilo que gostariam de ter. E aí vem, né, vem o poder de Deus para que você aprenda. E aí eu sempre falo assim, né, o tratar de Deus em relação ao erro é muito ruim, irmão, sabe? É lógico que o resultado é bom, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil você ali ser tratado por Deus, né? Você ali ser chacoalhado pelo Senhor, né? Vem cá que eu quero te ensinar agora. Agora você vai aprender, né? Deus pegar assim na gente, né? Falar assim, olha, agora você vai ver aquilo que você está fazendo, o resultado daquilo que você está fazendo, a colheita daquilo que você está fazendo. Cuidado, irmãos, né? né? A Bíblia diz claramente, né? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colheremos, né?
Então que você aprenda, né, que você depende de Deus, que você depende do Senhor e que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia e que você, né, se você tem coisas muito grandes hoje, não é por causa da sua inteligência, não é por causa da sua força, mas é porque Deus resolveu lhe conceder, resolveu lhe dar. E às vezes, para que você atinja determinado objetivo, Deus tem que te dar inteligência, vigor, saúde, para você adquirir riquezas conforme diz a palavra do Senhor, né? Então, você aprenda, né, para que você não erre, para que você sempre acerte, porque errar nunca é bom, né? Você sabe disso, né? Um erro gera consequências e nem sempre as consequências são agradáveis ou podem ser consertadas rapidamente. Às vezes as consequências de um erro demoram anos para serem consertados, né? Principalmente determinados pecados, tipo adultério e outras coisas assim que causam uma ferida profunda, uma ferida terrível nas vidas, né? Então, que você vigie e que você aprenda desta forma, conforme o Senhor falou aqui. E ele continua: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse é um princípio bíblico, né? Do perdão. E o Senhor falou claramente, né? Que se nós não perdoarmos o nosso irmão, nós também não seremos perdoados. Né? E olha a afirmação aqui, né, da pessoa que deve orar a Deus, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Olha só, irmãos, não é chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, perdoa aí as minhas dívidas, né? Eu não consegui perdoar ainda do meu irmão, mas tu conheces o meu coração, né, Senhor? Tu conheces aí, né? Que eu tô aqui meio machucado ainda, sabe, Deus? Eu tô aqui com meu coração apertado, machucado, não consegui perdoar. Toma vergonha na cara, você não vai ser abençoado. Você tem que cumprir a palavra. Deus conhece tudo, inclusive o teu coração, né? Por isso que Ele está te orientando aqui a agir de forma correta. Por isso que Ele está te orientando aqui a fazer a coisa certa, para que você seja abençoado. Aí você vem com a historinha no coração de Deus, no ouvido de Deus. Deus vai te falar: ah, é? É assim que Deus vai te responder. Ah, é? Você não consegue? É? Eu também não vou conseguir ainda. Né? Também não vou conseguir. Né? É terrível, irmão, sabe? É terrível. Determinadas atitudes que as pessoas praticam, né, são terríveis, né? Terríveis, terríveis, terríveis. E as pessoas às vezes não compreendem o que estão fazendo e acham que Deus é compreensivo, né? Ah, Deus é compreensivo. Deus conhece o meu coração. Ou palavra demoníaca. Deus conhece o meu coração. Lógico que Ele conhece o teu coração, conhece a tua vida inteira. Né? Ele conhece você de cabo a rabo. Ele conhece você, né, desde o fio do cabelo até o dedão do pé. Né? E Ele sabe muito bem daquilo que você deve fazer. Ele sabe muito bem daquilo que você consegue fazer. Ele sabe muito bem daquilo que você pode fazer. Então, sabe, tome cuidado com as suas atitudes, né? Olhe ali como Jesus falou: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Não existe outra chance. Não existe outra chance de você obter esta bênção de Deus se você não cumprir a outra. Não tem. Não tem. Você está compreendendo isso? Você está entendendo aquilo que Jesus falou durante a ministração desta palavra, ensinando-nos, né, como devemos proceder, e é muito mais profundo do que as pessoas compreendem, ou do que as pessoas entendem. Está compreendendo isso? Né, que Deus é um Deus sério, que Deus é um Deus que zela pelas coisas santas, que Deus zela, né, pelo nosso entendimento e por cumprirmos aquilo que Ele nos ensinou. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que deseja que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo dele, né? Tenha uma vida cheia do poder dele, para a glória
no santo nome do Senhor. E o Senhor termina esta oração dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, irmãos, a questão da tentação é algo muito forte no meio do povo de Deus. A tentação sempre estará à nossa frente. Você sempre será tentado por Satanás. Conforme diz a Bíblia, ele anda ao nosso derredor, né? Satanás anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar, né? Procurando a quem ele possa lhe dominar. E Jesus, ele disse da necessidade do homem buscar em Deus que ele nos livre do mal. E quantas palavras de promessa Deus tem a esse respeito nas nossas vidas. E nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes completamente do Senhor. E nós devemos entender que Ele está ao nosso lado para nos guardar, proteger, para Ele, nos oferecer tudo aquilo que nós devemos ali cumprir na nossa vida, né? Quantas vezes Deus livrou a sua vida do mal e você nem viu? Quantas vezes Deus afastou o bandido, o ladrão de perto de você e você nem sabe? Quantas vezes o Senhor te socorreu e você nem sabe que foi Deus? Achou que foi sorte? Você achou que aquilo não aconteceu porque, você teve sorte? Daí eu sempre digo também que aquele que entregou a sua vida a Jesus não tem sorte nem azar, porque nós somos cuidados por Deus e tudo que acontece na nossa vida tem a mão de Deus. Então você não tem sorte nem azar, para de falar essa bobagem. Você que é de Deus não tem sorte nem azar, porque Deus é que determina todas as coisas, né? Deus é que determina tudo na sua vida. Como é que você pode considerar que algo possa acontecer na sua vida de forma aleatória, né? De forma que aconteceu, simplesmente aconteceu isso comigo. Não, irmãos, se Deus cuida de você, Ele cuida de você. Você não tem sorte nem azar, né? Você tem os cuidados de Deus, e os cuidados de Deus são intensivos, ou seja, se você deixar, eles sempre estarão ali ao seu lado. Ou seja, nada acontece na sua vida, nada acontece na sua vida, nada acontece na sua vida se Deus não determinar. Quem entrega a sua vida ao Senhor, esta é a verdade. Quem entrega a sua vida ao Senhor, esta é a situação que rege a sua vida. Você deve compreender isso, né? E entender isso. Quando você compreender tudo isso, você vai ter uma vida espiritual maravilhosa. Você vai ter uma vida espiritual maravilhosa. Porque você vai saber lidar com todas as situações que vêm na sua vida. Situações boas ou situações ruins, não importa. Você saberá lidar com todas elas porque você compreende todas elas. Porque você compreende Deus agindo na sua vida e você sabe que você pode entrar na presença de Deus e buscá-lo e clamar a Ele para algo que você necessite ou algo que você está ali em determinado momento não suportando. Entendendo que muitas vezes nós achamos que nós não suportamos, mas o próprio Deus diz que não virá sobre nós, né? Provação maior do que aquela que nós possamos suportar. Então, pode parar de falar aí. Senhor, não estou suportando. Peça a Deus ajuda, sim. Mas diga para Ele, se tu estiveres comigo, eu posso suportar. Né? Parece difícil, né? Mas não é. Quando você compreender, quando você agir segundo o coração de Deus, você vai viver essas coisas de forma muito mais fácil, de forma muito mais alegre e de forma muito mais
profunda, vamos dizer assim, e o nome de Deus será glorificado na sua vida, né? Livra-nos do mal, pois o teu é o reino, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, toda oração tem adoração. Toda oração tem adoração. Você não consegue, como homem e mulher de Deus, você não consegue entrar na presença de Deus sem exaltá-lo. Você não consegue entrar na presença de Deus sem exaltá-lo. Aquele que é de Deus, glorifica o nome de Deus. Aquele que é de Deus, exalta o nome de Deus. Eu sempre digo assim, a boa oração, a boa oração significa oração correta, né? Oração correta. A oração correta, a oração que agrada o coração de Deus, eu penso, começa com a adoração, onde você diz ao Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, Tu és o meu refúgio. Senhor, Tu és minha alegria. Sabe, a boa oração que atinge o coração de Deus, eu penso, começa com a adoração, começa buscando a Deus, né? Começa ali, né? Exaltando e extravasando aquilo que está no nosso coração. Quanta coisa boa, né, irmãos? Acontece durante uma oração. Quanta coisa boa acontece numa oração. E quantos crentes estão deixando de lado esse sentimento maravilhoso. Quantos crentes estão deixando de lado esse sentimento, né, de alegria, de estarmos na presença de Deus, buscando o Senhor, não é? E que você tenha convicção disso, porque de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. De Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. E sempre será. Queira os crentes ou não queiram os crentes, queira você ou não queira você, Deus sempre reinará. E a glória dele sempre brilhará na humanidade. Não importa o estágio espiritual da humanidade, Deus sempre brilhará. Deus sempre estará presente para a glória dele, não é? É assim. Essa é a verdade de Deus, né? Esta é a verdade de Deus. Essa é a verdade do Senhor. Então, que você aprenda com aquilo que Jesus falou, né? Que você aprenda com aquilo que Jesus falou, quando ele falou assim, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aí a tua oração terá resposta para a glória de Deus, conforme Jesus falou. E se Jesus falou, virou lei, né? E Deus tem prazer em fazer cumprir a palavra dele. E ele vai fazer cumprir a palavra dele quando você entrar na presença dele, quando você o buscar com todo o seu coração, quando você estiver ali buscando o Senhor com entendimento, a resposta virá, a recompensa virá para a glória do santo nome do Senhor. Você crê? Eu creio. Então vamos orar. Eu vou interceder por você agora. Eu vou buscar o poder de Deus para a sua vida. Eu vou buscar o poder e a unção do Deus Altíssimo sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus em quem nós temos colocado a nossa fé, a nossa esperança, Senhor da glória, Pai. Chegou a hora, Senhor, de nós clamarmos a Ti para que Tu abençoes o Teu povo, Senhor. Abençoe cada vida que me ouve aqui agora. Lava súbia, lava cheias, seremicanda, lava cheias. Abençoe este povo, Senhor da glória. Preenche com Teu Espírito Santo, Senhor. Preenche com Teu poder a Tua igreja. Lava súbia, icanda, lava surianda, lava cheias, seremicanda, lava cheias. Ó Deus, exalta o Teu santo nome, Senhor. Glorifica o Teu santo nome, Altíssimo Deus. Revela-te, Senhor, a este povo, Senhor. Revela-te a Tua igreja. Lava súbia, lava cheia, seremicanda, lava surianda, lavecanda, lava cheias.
Ó Deus, renova as forças, Senhor, abre a mente, o coração, Senhor. Ó Senhor, a glória tira das prisões, Senhor. Tira, Senhor, a cegueira espiritual, Senhor, a surdez no ouvido, Senhor. Labassubi, alabaxéia, seremicanda, labassurianda, ricanda, labalabalabalabacheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, manifesta-te agora, Senhor, rompe cadeias, quebra grilhões, Senhor da glória, Pai, libera, Senhor, libera a tua igreja, o teu povo, Senhor, ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, que Senhor de toda a terra, Pai, dessas pessoas que me ouvem agora, ô Senhor, recebam de Ti agora poder, unção do Espírito Santo, Senhor, entrega agora unção, poder, Senhor, revela-te a elas, Senhor da glória, Pai, tira, Senhor, Pai, a frieza espiritual. Tira, Senhor, a religiosidade, Senhor. Tira, Senhor, de toda a terra aquilo, Senhor, que impede o teu povo de te encontrar durante as suas orações, meu Senhor. Pai, glorifica o teu nome. Labasúbia, labacheias. Urianda, labalicanda, labacheias. Serebicanda, labacheias. Pai, ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, que a tua igreja receba de ti agora poder, em nome de Jesus, Senhor. Papai, eu abençoo, Senhor, cada vida que me ouve agora, Senhor, com o poder que está em ti, Senhor, com o poder da tua palavra, Senhor. Então que haja libertação e cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos abençoados pelo Senhor, né?